Os demais, eu convido a abrirem comigo a palavra de Deus em Juízes 14. Estamos estudando o livro de Juízes aos domingos. Chegou a vez de olharmos aí o que diz a palavra de Deus no capítulo 14 de Juízes. Juízes 14. Hoje nós vamos ver apenas até o versículo 9. Porém, a gente vai ler agora só o verso 1 e 2. Então, quem tiver achado, Juízes 14, versos 1 e 2, deixe sua Bíblia aberta, que ao decorrer da exposição nós vamos ver o restante até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Até aqui, vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Precisamos muito, Senhor, essa noite, que o Senhor nos fale mais uma vez por meio da tua palavra. Porque é na tua palavra que encontramos as verdades que conduzem à vida eterna. Que nós, essa noite, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Possamos ouvir com interesse, com atenção, cada verdade aqui. E que essa palavra possa cair no nosso coração. Que possamos viver por ela. Possamos te agradar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Desde já peço perdão aos irmãos aí pela voz falhar. Estou me recuperando ainda de uma crise de garganta essa semana, mas Deus é bom, tem nos dado ainda a oportunidade de proclamá-lo. Irmãos, deixa eu começar aqui lembrando para vocês rapidamente o que está acontecendo aqui, tá? A gente viu no domingo passado que o povo agora está sob o governo dos filisteus. Nós vimos que isso é algo recorrente no livro de Juízes. O povo peca contra Deus e, em consequência do seu pecado, Deus entrega o povo nas mãos de algum inimigo. Dessa vez eles estão aqui sob o domínio dos filisteus. 40 anos já sob o domínio dos filisteus. E o que acontece? Todas as vezes em que isso acontece, de eles ficarem sob o governo de uma outra nação, esse povo começa a sofrer e eles começam a clamar a Deus para que Deus faça algo, para que Deus os ajude. Eles se lembram de Deus. Só que aqui nós temos um povo que não clama. Aqui nós temos um povo que está tranquilo, satisfeito debaixo da opressão dos filisteus. Eles estão se adaptando aos filisteus. Eles estão felizes. Eles não precisam que Deus os liberte. Aqui há um povo que não quer ser libertado. E esse é o pior tipo de escravidão que a gente pode encontrar. É o escravo que está satisfeito em ser escravo, que não quer deixar de ser escravo. Essa é uma situação que nos lembra muito a condição do homem enquanto escravo do pecado. Antes que Cristo venha ao encontro, mude o coração, leve a pessoa a enxergar a sua miséria, a enxergar a grandiosidade de Jesus, a beleza de Jesus, o amor de Jesus, a vida nova que Ele tem. As pessoas, elas vivem escravizadas pelo pecado e satisfeitas. Elas não querem mudar de vida. Esse é o pior tipo de escravidão. Porque é um coração endurecido que não quer mudar, apático, que acha que está tudo bem e que não precisa mudar, mesmo diante da miséria. Porém, Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão amoroso, que Ele vem ao encontro desse povo. Mesmo sem que o povo clame, Deus vem resgatar esse povo. Deus vem buscar esse povo. É como Ele faz com a gente também. A gente não estava buscando a Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 3, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Essa era a nossa situação. Nós também não estávamos buscando ao Senhor, mas Ele, por seus meios graciosos, soberanos, veio ao nosso encontro e falou com a gente.
veio providenciar salvação, enviou o Filho dele, da glória, a morrer no nosso lugar. Aqui Deus também vai enviar um libertador para o povo. E para não ficar dúvidas de que é Deus que está vindo libertar esse povo, ele vem daquele jeito que só Deus sabe fazer, né? Deixando bem claro. Ele vem visitar uma mulher estéril, ele manda um anjo, ele faz um milagre, e ele diz, agora você vai trazer à luz um filho, ele deve ser consagrado a mim, e esse menino vai começar a libertar o meu povo. Pronto. É aí que a gente parou. No finalzinho do capítulo 14, a gente leu, inclusive, finalzinho do capítulo 13, né? A gente leu, inclusive, aí os versos 24 e 25, né? A mulher deu à luz um menino, pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito de Deus começou a capacitar Sansão, dando a ele, a gente vai ver ainda aqui, a capacidade de fazer algumas coisas extraordinárias, né? Exatamente para que ele pudesse cumprir essa função de libertar Israel, o povo de Deus. Quem é a pessoa mais forte que nós vamos encontrar nas Escrituras? Fisicamente mais forte que a gente vai encontrar nas Escrituras? Sansão. Ele é o último juiz que vai aparecer aqui no livro, Sansão. E é conhecido, é muito popular, né, famoso Sansão, exatamente por sua força física. Tem até várias músicas feitas, né, sobre Sansão, sobre a sua força, né? Tem aquela que diz assim, bate pesadão e faz que nem Sansão, né? Vai na força do Deus vivo e desce a mão. Tem aquela outra de criança, né, que diz Sansão, o fortão do cabelão, né? Pronto. Então, é sobre ele que nós vamos ver, né? Sansão. O homem mais forte da Bíblia, não aparece mais nenhum outro como Sansão. É só ele. Deus vai fazer aqui realmente um feito milagroso, dando uma capacidade, uma força para esse homem que nós não vamos encontrar em lugar nenhum das Escrituras. É a inspiração para todos os quadrinhos modernos, né? É Sansão e a sua força. Apesar de tudo isso, irmãos, Sansão podemos dizer que ele é o juiz espiritualmente mais fraco do livro de Juízes. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é fraco como Sansão. Apesar de ser tão forte fisicamente, esse homem espiritualmente é fraco. Sansão, a gente vai ver, é um cabra desmantelado. Esse é Sansão. A gente viu que no livro de Juízes as coisas vão piorando, né? Não é um círculo simplesmente onde as coisas vão se repetindo. É uma espiral onde as coisas vão ficando cada vez mais para baixo, cada vez piores. Isso não acontece só com o povo, não. No começo, o povo entra, tem vitória. Depois o povo começa a fraquejar, Deus levanta juízes, homens de Deus como Otoniel. Depois o povo continua caindo cada vez mais, aí Deus vai levantando uns juízes assim meia boca, né? Tipo um Gideão, né? Um Jefté. E os próprios juízes vão piorando. A gente chega agora nesse caso de Sansão, tão forte, mas ao mesmo tempo tão fraco. E o que eu quero dizer para você hoje aqui é o seguinte: se você quiser ser fraco que nem Sansão, você tem que ter pelo menos aqui 3 atitudes que nós vamos encontrar. As atitudes de Sansão, né? Reproduza as atitudes de Sansão e você vai ser fraco igual a ele. Quer criar filhos fracos iguais a Sansão? Preste atenção nessas 3 atitudes. Reproduza isso na sua vida. Tiro e queda. Você vai ser um fracasso, seus filhos vão ser fracassos, espiritualmente fracassos, do ponto de vista bíblico. E que atitudes são essas? Bom, a primeira é a seguinte: deixe-se cegar pela paixão. Dá até para rimar. Se você quer ser fraco como Sansão, deixe-se cegar pela paixão. Olha aí, né? É uma poesia. Olha aí os versos 1 e 2 que a gente acabou de ler. Olha o que o texto diz. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe:
vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam esta mulher para ser minha esposa. O foco aqui está uma mulher filisteia, ok? Vou já entrar mais aqui nesse detalhe dela ser filisteia. Um outro ponto importante aqui, paixão à primeira vista. Eu posso até imaginar Sansão andando lá nessa região de Tímina, e nota como o povo estava misturado com os filisteus, né? Transitavam tranquilo no meio deles, né? Tava lá Sansão todo, né? Todo cheio. Parecia aqueles caras que começam a malhar, bota 2 limão debaixo do braço, né? Aí começa a andar assim, pronto. Aí de repente ele vê aquela mulher, aí ele, rapaz, ó. Chega perto dela, né? Aí diz assim, você é eletricista? Ela diz, por quê? Sou não. Porque hoje você iluminou meu dia. Não, Sansão era gospel, ele fazia essas cantadas assim, não. Sansão chegava nela assim, né? Diz assim, varoa. Estava lendo a minha Bíblia esses dias, livro de Números, percebi que eu não tenho o seu. Pode me passar. Né? Você não é Canaã, mas é minha terra prometida. Agora eu sei porque que Salomão teve 700 mulheres. É porque ele não conheceu você. Pai Sansão, né? Vai anotando as dicas aí, né? E o que os pais de Sansão vão responder para esse pedido dele? Eu quero casar com essa mulher, né? Tô gamado na paixão. Tá aqui, Sansão, certo? Cego de paixão, doente de amor. Pronto, Sansão aqui. Verso 3, olha aí. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? O que os pais estão fazendo aqui? Eles estão reprovando esse pedido de Sansão. Basicamente, o que eles estão dizendo? O certo é que alguém do povo de Deus se case com alguém do povo de Deus. Ele está dizendo aqui, olha, nota esse detalhe, um povo incircunciso. Essa era uma maneira assim pejorativa de dizer um povo que não está em aliança com Deus. A marca da aliança era a circuncisão. Como é que você vai querer casar com uma mulher que não é do povo de Deus? Um princípio aqui que Deus já tinha deixado claro no próprio livro de Juízes, já tinha repreendido o povo por causa disso. Olha aí, capítulo 3, verso 6. Volta um pouquinho no livro de Juízes, só para a gente lembrar. O que Deus já tinha falado aqui para o povo, repreendido o povo. Capítulo 3, verso 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Repreensão de Deus. Por que Deus estava indignado com o povo? Parte do problema era a idolatria, mas parte do problema também eram os casamentos mistos. Por que isso? A gente chamou de julgo desigual, né? Por que isso? Irmãos, quando a gente vai ver, por exemplo, depois aqui, se a gente fosse continuar, né, a leitura, chegar lá em Salomão, qual é o problema da queda de Salomão? O homem tão sábio quanto Salomão, qual o problema da queda de Salomão? As mulheres. As mulheres ímpias com quem ele casou, que levaram Salomão a se desviar de Deus. Esse é o problema. Por isso, vez após vez, a palavra de Deus coloca diante de nós. Se você quer casar, procure um homem de Deus. Procure uma mulher de Deus. Esse é o padrão de Deus. Porque a família não é só para satisfazer os seus prazeres. A família é para ser agente de Deus no mundo. É para reproduzir a glória de Deus. Um homem e uma mulher unindo forças para servir ao Senhor, para ser luz nesse mundo. Então os pais de Sansão aqui vão reprovar esse pedido dele. Parece que depois do encontro com o anjo, eles ficaram um pouco mais preocupados, né? Sobre as coisas serem feitas assim um pouquinho do jeito de Deus. E qual é a resposta de Sansão? Olha aí. Olha aí. Sansão, ainda no verso 3. Sansão, porém, disse ao pai, consiga-a para mim, é ela que me agrada. Literalmente, ela é a certa aos meus olhos.
Primeira coisa aqui nessa resposta de Sansão. É uma resposta tola. Tola. Quando você vai para o livro de Provérbios, que a gente já estudou aqui na igreja, um livro de sabedoria, né? Livro de Provérbios. O que diz lá, vez após vez, direto, você vai encontrar em todo lugar em Provérbios. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, ouve a instrução da tua mãe. Aqui os pais de Sansão estão falando para ele, e ele não está ouvindo, ele não está dando ouvidos para o seu pai. Ele não está dando ouvidos para sua mãe. E Provérbios deixa muito claro, o filho que não obedece o pai, o filho que não honra os seus pais, o seu caminho ele leva à destruição, à morte. Primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e tua mãe para que se vão bem os teus dias, tenha vida longa sobre a terra. Então Sansão ele dá uma resposta tola, ele não ouve os seus pais. Por que ele não ouve seus pais? Porque ele está apaixonado. Ah, mas ela é muito gatinha. Sansão deve ter pensado, né? Mozão, estou apaixonado. Não posso ficar sem ela. Ela é a perfeita. Ela é a certa aos meus olhos. Agora tem um outro detalhe que eu vejo aqui também no texto. Se a gente for olhar aqui, o verso 4 diz... não vou ler aqui ainda não, tá? Mais na frente, nós vamos ver que os pais de Sansão, eles vão atrás dessa mulher para ele. Já adiantando aqui. E o próprio modo como Sansão ele lida aqui com o pai dele. O pai dele chega e diz assim, não tem mulher entre o povo de Deus, não para você ir atrás das filisteias. E Sansão responde como? Essa é que eu quero. Não quero conversa. Essa é que eu quero e acabou-se. Consiga logo para mim. Isso mostra, irmãos, aqui, a falta de autoridade do pai de Sansão. O Manoá, né? Tinha o Mano Brau e tinha o Manoá. Aí o Manoá aqui está diante do próprio filho, numa cultura onde os pais eram valorizados muito mais do que a nossa cultura. Mas Sansão aqui está com, já dizia assim lá na minha família, engrossou o pescoço, né? Por que isso aqui? Cadê a autoridade do pai de Sansão aqui? O que parece, irmãos, é que Sansão, ele é aquele típico menino mimado. O cara que ele cresceu, né? Todo fortão. Mas na hora que ele quer uma coisa e não querem dar para ele, aí ele fica birrento, ele pisa duro, né? Engrossa o pescoço, pronto. Está aqui Sansão, mas eu quero ela e acabou-se. E tem uns pais hoje em dia que são até piores do que o Manoá aqui. Tem pais hoje em dia que não conseguem tirar nenhum celular da mão do filho. Pais hoje em dia em que o menino grita com ele, até bate nele. E fica lá o pai com cara de atrapalhado, para não dizer outra coisa, né? Menino, me dá aqui esse celular, é meu. Menino lá em casa tem nada, rapaz. Quem é que pagou, né? Quem é que paga a internet, a energia e o conserto? E a prestação? É muito interessante. A Bíblia ela vai dizer, lá em Provérbios também, né? O filho sem disciplina envergonha o seu pai, envergonha sua mãe. Pais sem autoridade vão passar vergonha. E como eu já tenho visto, pode ser onde for, supermercado, né, no shopping, a visita que você faz, está lá o menino, virando bicho e desrespeita o pai, e chama nome com o pai. E ninguém faz nada, e fica ali o pai só tentando fingir que não está ouvindo. Hã? Foi com quem isso aí? Aí dá vontade de pegar assim, o menino não, pegar o pai. Que é culpa do pai. Falta de
autoridade. É o que está acontecendo aqui na vida de Sansão. Eu contei para alguém, um dia desse aí, que tinha um pastor, ele foi um dia dar um carão no menino lá, na igreja. Menino, e o pai do menino estava lá, de trás do pastor, aí ficava olhando para o menino fazendo assim. Falta de autoridade. Menino sem disciplina, vergonha seu pai. Sansão aqui, irmãos, como é que é o nome dele? Sansão. Significa o quê? Pequeno sol, filho do sol. É o meu solzinho, o meu milagre, a minha promessa que Deus me deu. Aí como é que esse menino vai ser criado? A minha promessa? Aí não pode tocar. Foi Deus que me deu. Aí não pode fazer isso. E quando cresce? Sem autoridade. Os pais aqui sem autoridade. E o que eu estou dizendo aqui, a autoridade aqui, não é simplesmente você chegar e dar uma surra no menino. Vai ter um momento. Tem um momento que você vai lá usar aquela parte que Deus fez exatamente para esse momento. Aquela parte fofinha que fica atrás assim, né? Pronta para chinela, cinta, dá bem certinho. Só naquela parte ali. Viu? Não mata, não machuca. O provérbio já dizia. A vara não vai matar seu filho. Há um momento de disciplinar, sim, para que ele entenda noções de autoridade, porque se ele não obedece o pai, se ele não respeita o pai, a mãe, ele não vai respeitar o professor, ele não vai respeitar as autoridades, a polícia, ninguém. Ele vai sofrer as consequências, e a culpa vai ser de quem? A gente conversando com alguns irmãos que são professores, os irmãos dizendo, olha lá no meu... É impressionante, o menino faz tudo. Vira bicho dentro da sala de aula. Parece que está incorporado. A gente só falta convidar alguém, fazer uma oração de libertação na cabeça daquele menino. Aí a gente vai dar uma advertência, bota para fora da sala de aula, os pais vêm ligar para reclamar dos professores. Falta de autoridade. O que você está ensinando para os seus filhos? Que eles podem passar por cima de tudo e de todos sem consequência nenhuma, porque você vai estar sempre ali. Eu conheço uma pessoa que levou uma vida desgraçada, desregrada, fazendo tudo que não presta, porque a mamãe estava lá o tempo todo. Que foi, tesouro? Não se preocupe com essa gentalha, né? Então estava lá a mamãe, para proteger, para arrumar a bagunça do filhinho. Há um momento de disciplinar, como eu estava falando. Há um momento de estabelecer limites, de deixar bem claro. Ainda vou falar mais sobre isso. Mas não é só isso. Não é só chegar e dar chinelada, não é só chegar e dar palmada, não é só chegar e dar cintada. É preciso pastorear o coração, olhar onde é que está o coração, as motivações, o porquê. Apontar aquele coração para Deus. Meu filho, Deus não te criou para isso. Meu filho, a palavra de Deus, ela não ensina isso. Olha as consequências que a palavra do Senhor diz aqui. Eu te amo, e porque eu te amo, eu não quero ver você se destruir. E é por isso que o papai vai ter que disciplinar você. E demonstrar amor pelo filho, carinho pelo filho. Quantos pais, eles são tentados a ir para extremos. Ou só a chinela, ou só o abraço, ou só o beijo. A Bíblia nos chama para um caminho do meio. Tem que ter as duas coisas. Tem que ter o momento da disciplina para que o filho entenda que o pecado ele tem consequências. Mas tem que ter o carinho, tem que ter o beijo, tem que ter o eu te amo, meu filho. Eu disse um dia desse para o Jonas, sabe qual é a minha maior preocupação, meu maior medo? Eu não tenho medo de muitas coisas, mas o meu maior medo é ver os meus filhos caminhando para longe do Senhor.
Porque isso para mim é o que importa acima de tudo. E na hora da disciplina, o filho vai entender que o pai disciplina não é porque quer ver o seu mal, não é porque quer destruí-lo, mas é porque o ama. Essa é a característica do pai que ama. Ele disciplina, ele frustra os seus filhos. Hebreus vai dizer que Deus, ele açoita o filho a quem ele ama. E se você está sem disciplina, é porque você não está sendo considerado como filho, e sim como bastardo. Pais que não usam a sua autoridade para arrancar os seus filhos do círculo do pecado, para dentro do círculo da graça de Deus, eles não estão amando os seus filhos. Eles estão tratando como filhos ilegítimos, como bastardos. Podem continuar aí no caminho de morte de vocês, porque eu existo só para dar presente para vocês. Essa é a minha função. Agora voltando para cá, Sansão, ele está apaixonado. Mas paixão não é critério suficiente para iniciar um casamento. Porque o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Há outras coisas que você precisa observar. Essa pessoa com quem eu quero casar, qual é a vontade de Deus? Primeira coisa, é crente. Ama o Senhor. É parte do povo de Deus. Aqui é uma filisteia. Estamos vendo que não é. Não passa no critério. Tem crente hoje em dia. Não, pastor, olha, veja bem. Não é crente. Não, só falta ser crente. Pois falta tudo. Falta o principal. Não é crente não, mas assim, é uma pessoa tão boa. Não há justo, nenhum sequer. É pecador. Mas cedo ou mais tarde vai botar as garrinhas de fora. Mas é um gatinho, pronto, case com ele, que ele vai virar um jumento. Vai demorar muito não, virar um cavalo coiceiro. Vai descobrir os pecados dele, tudinho. Tem que ser do povo de Deus. Observe como é que essa pessoa, por exemplo, trata seus pais. Observe. É que nem um pastor uma vez disse, né? Pastor, conheci um homem que maravilhoso demais, trabalhador, bonito, bem-sucedido. Ele só tem um problema, ele bate na mãe dele. O senhor acha que eu deveria casar com esse homem? Case, minha filha, case, porque essa mulher já está idosa, já está cansada de apanhar, tem que chegar mais nova para assumir o lugar, né? Aquele, depois do casamento, né? Pastor, não sei o que eu faço. Ou então o homem, né, chegando assim, é porque aquela mulher, pastor, é ignorante demais. Eu tento, mas a mulher não me escuta e grita. E como é que ela era antes de casar? Como é que ela era com os pais dela? Hã? Aí tratava os pais dela daquele jeito, e você acha que com você vai ser diferente? Não, comigo vai ser diferente. Estou sabendo. Só se você fizer que nem a história do homem lá, né? Que casou. E aí depois da lua de mel, o pai da moça chegou na casa, olhou a menina, era arrumando a casa, era tudo muito tranquilo, assim, um respeito absoluto. Meu marido, querido do meu coração, o que é que você quer almoçar hoje? Quer que eu faça o seu pratinho? E aí o pai olhou assim e disse, rapaz, vem cá. O que foi que tu fez com essa menina? Que em casa ela não era desse jeito. Disse assim, não, isso aí foi no dia que eu casei. A gente foi para a lua de mel, peguei aquela carroça puxada por um jumento, e aí no meio do caminho a carroça, o jumento emperrou. E eu disse assim, uma. E aí eu fui lá e forcei, o jumento foi. Lá pelas tantas, ela reclamando, pai, como é que tu me traz para um negócio desse, um sol desse, blá, blá, blá. E o jumento empacou de novo, eu disse, duas. Aí continuamos viagem, ela reclamando.
Aí o jumento empacou de novo, eu disse 3, puxei o revólver e pá, dei um tiro no jumento. Aí ela disse, você tá louco, como é que você faz um negócio desse? Eu disse, uma. Pronto. Aí se for desse jeito, né, meu amigo? Aí se for desse jeito, pode ser. Agora sabe de uma coisa. O Senhor não espera que maridos eles tenham algum tipo de autoridade baseada em medo. Não é construída pelo medo. É construída pelo amor sacrificial que serve à semelhança de Jesus para levar a sua esposa a se tornar mais parecida com Cristo. Tá? Porém, qual o problema aqui? É que se você não observa antes de casar, todo mundo aqui é pecador, vai ter um bocado de pecado, certo? E no casamento essas coisas vão se revelar. Porém, tem alguns pecados que você vai olhar e você vai dizer assim, com isso daí eu consigo conviver. E eu estou pronto a me desgastar, a suportar e ajudar a crescer a semelhança de Jesus. Mas, tem outros que você vai dizer assim, não, assim eu não consigo. Não acho que é a pessoa de Deus para mim. Mas você tem que observar isso quando? Antes do casamento. Antes do casamento. Porque depois, aí você já tomou a sua decisão. Você fez um pacto, um compromisso diante de Deus. E sabe, as cláusulas de exceções para romper esse compromisso, elas são muito poucas na Bíblia. São bem pouquinho. Então, observe. Ama o Senhor. Observe como é que trata com os pais em casa. Como é que se envolve na obra de Deus. Observe quais são os planos para o futuro. Porque aí depois casa, não, pastor, é porque eu queria fazer assim, eu sempre sonhei com isso. Aí a outra, não, mas eu queria desse jeito, meu sonho sempre foi esse. Aí cada um indo para um lado. E nenhum querendo ceder. Foi conversado antes do casamento? Foi observado antes do casamento? Agora a consequência. Observe. Pastor, esse homem lá em casa é um traste. Não faz nada o dia todinho. Aí é tudo nas minhas costas. E antes de casar, como é que era? Trabalhador, acordava 4:30 da manhã todo dia, né? Saía para pegar no pesado. Era assim que era? Era não. Né? Não era não. Agora, qual o problema? O problema é que os pecados estão aí. Só que você está apaixonado, que nem Sansão. Apaixonado, aí você não observa nada, não olha nada, só olha porque não é o essencial. Não, mas a beleza, a voz, os cabelos, vai tudo passar. Vai tudo passar. Não olha para o que é essencial, aí lá na frente você está sofrendo. Não escuta ninguém. Que Sansão. Sansão está escutando os pais dele? Não. Porque sempre chega alguém para dizer, às vezes nem que seja num tom de brincadeira. Sempre chega alguém para dizer. Não escuta ninguém. E as consequências, elas chegam. Não olham para nada e depois choram. Se você ainda não casou, preste muita atenção nisso daqui. E se você casou? Aí você ora. Né? Aí você ora. Aí você dá testemunho. Você vive uma vida de um crente. Para mostrar Cristo para aquela pessoa. Você busca ajuda. Aconselhamento. Convivência com casais piedosos da igreja. Homens e mulheres mais maduras na fé. Que possam ser exemplo para você, aconselhamento para você no dia mau. E confia no Senhor. E espera no Senhor. E assume a responsabilidade pelo compromisso que você fez. Eu conheci uma moça que, pelo que eu soube, ela vivia junta com um homem. O cara parece que já tinha até
batido nela. Não estava nem aí para regularizar a situação, para assumir ela realmente como sua esposa, de fato. Basicamente, ele só queria usá-la para satisfazer os seus prazeres na hora que ele queria e para ser a sua doméstica particular quando ele queria. Pronto. Chegou para mim. O que eu faço? Eu disse, você está com um homem que não lhe assume como sua esposa e nem tem interesse de lhe assumir como sua esposa, que vive traindo você, trocando você por qualquer coisa que ele encontra no meio da rua. E você está me perguntando o que você faz? Se fosse minha filha, eu não queria isso para a vida dela de jeito nenhum. Eu lutaria com todas as minhas forças para que ela não vivesse a desgraça de um relacionamento assim. Porque isso não agrada a Deus. Isso não é o que o pai quer para os seus filhos, de jeito nenhum. Eu vou orar para Deus transformar. Vá. Vá. É você que sabe o quanto que você aguenta, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja fraco como Sansão. Um homem cego pela paixão. Pronto para desobedecer a Deus e se lançar num caminho de autodestruição. Simplesmente porque quer satisfazer ali o seu desejo, a sua paixão. Não seja assim. Não seja um homem dominado pela paixão. Sem domínio próprio, que fica cego e não consegue mais ouvir ninguém. E não consegue mais julgar nada pela palavra de Deus, só pelo que seu coração está dizendo. Não seja assim. Isso vai destruir você. Ah, mas é mais forte do que eu. Então você não é crente. Porque a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. O Deus Todo-Poderoso habitando em nós. Que nos dá força para resistir a qualquer tentação. Sabe, pode doer. Você pode chorar, você pode achar que o mundo vai se acabar, mas não vai. Vá pelo caminho de Deus, vá pelo jeito de Deus. O jeito de Deus, a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Não vá pelo seu caminho, não. Não vá pelo seu caminho. Porque a tragédia está lá na frente. A palavra de Deus anuncia para você. Olha o verso 4. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Que coisa interessante. Essa paixão de Sansão, ele ter visto aquela mulher, e ele ter ficado ali apaixonado por ela. Um desejo pecaminoso, por um casamento contrário aos padrões e à vontade de Deus. Isso não estava fora dos planos de Deus. Deus estava por trás. Como assim, pastor? Pois é. Deus, ele não é preso dentro das nossas caixinhas do que eu acho. Eu acho que Deus tem que se fazer assim. Não. Deus é soberano. Ele faz como ele quer. Mas por que isso aqui está acontecendo desse jeito? O texto diz para nós. Os pais não sabiam que aquilo vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Deus estava usando aquele sentimento, daquela paixão pecaminosa de Sansão, exatamente para... Deus estava usando aquilo para que houvesse um conflito entre Sansão e os filisteus. Vamos ver daqui a pouco. Porque o objetivo de Deus era livrar o seu povo das mãos dos filisteus. Sansão não é o tipo de cara obediente a Deus. Que Deus vai dizer para ele, vai lá, faz assim. E ele vai dizer, seja feita a tua vontade, Senhor. Sansão é o cara, o pá virada. E é esse homem que Deus dá o poder
E é esse homem que Deus permite que tenha esse relacionamento aqui. Para quê? Porque é esse homem, com essa força que Deus deu, que ele vai usar para libertar o seu povo das mãos desse inimigo. Mesmo contra as percepções de Sansão. Sansão não está pensando aqui em ser o libertador que Deus o chamou para ser. Sansão não está pensando em nada disso. Sansão está querendo se parecer com os filisteus, se juntar com os filisteus. Deus disse para a mãe dele, esse menino, ele vai começar a libertar o meu povo das mãos dos filisteus. Mas Sansão está querendo se unir o seu povo com o povo dos filisteus. E Deus está permitindo, porque Deus sabe, vai ter confusão aí. E essa confusão que eu vou usar para atingir os meus propósitos soberanos e libertar o meu povo mesmo contra as ideias de Sansão. O que eu quero dizer para você? É que os planos de Deus, eles não vão ser frustrados nem mesmo pelo seu pecado e desobediência. Deus, ele é tão sábio, soberano, grandioso, que usa mesmo o nosso pecado e a nossa desobediência para continuar alcançando os seus bons propósitos em favor do seu povo e a redenção desse mundo. É isso que ele vai fazer aqui, através de Sansão. Sansão aqui, ele, claro, não está consciente de que Deus está nesse negócio, não está nem pensando nisso, ele só quer satisfazer o seu desejo, da sua paixão. Um homem que deveria ser consagrado a Deus para cumprir o plano de Deus, está querendo agora ser igualzinho ao mundo, se misturar com o mundo, indo totalmente na contramão do próprio voto que ele tinha, o voto de Nazireu. Por que tudo isso? Sabe uma coisa? A gente já viu que quando a mãe de Sansão ela foi dizer para o pai dele o que o anjo tinha dito, ela não falou do propósito. Vocês lembram disso? Ela disse que ele não podia comer isso, não podia comer aquilo, ia ser Nazireu e tal, lá, mas não falou o quê? Ele vai ser o libertador, vai começar a libertar o povo. Ela não disse isso. E eu fico pensando aqui, será que a mãe de Sansão deixou claro para ele, enquanto ele estava crescendo, que o propósito da vida dele, ele era um milagre dado por Deus com um propósito, uma finalidade. E o propósito da vida dele era libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Será que ela falou? Será que ela martelou isso na cabeça de Sansão? Porque aqui parece que ele não está nem aí. E às vezes a gente pode fazer uma coisa assim, parecida com isso na vida dos nossos filhos. A gente pode sentar para os nossos filhos e se preocupar com os detalhes, né? Não mate, não roube, seja honesto, seja um bom cidadão, obedeça, seja um bom aluno, trabalhe duro. E esquecer o principal. Qual é o principal? Qual é o propósito da sua vida? Para que você foi criado? Os antigos se preocupavam muito com isso. As antigas confissões de fé do povo de Deus, elas começavam exatamente com essa pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito da existência do homem? Glorificar a Deus, desfrutar de Deus para sempre. Será que nós estamos passando esse propósito para os nossos filhos? Eu já disse para os meus filhos, eu já disse para o Jonas, que entende mais. Jonas, você tem um privilégio. Você nasceu dentro de uma família que ama a Deus. Você tem crescido no meio do povo de Deus. E você está aprendendo coisas desde a sua infância que Deus quer que você use no reino dele. Você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor. Deus um dia pode te levantar e te usar de uma maneira que eu jamais serei capaz de fazer. Então, meu filho, ouça a Deus, viva para Deus. Esteja pronto para obedecer o chamado de Deus. O que eu mais quero para os meus filhos não é que eles tenham grandes carreiras, grande reconhecimento, uma conta no banco grandiosa, porque tudo isso vai ficar para trás.
Se eles tiverem, amém, que bênção. Se eles tiverem isso, para a glória de Deus. Porque se for para a destruição deles, que eles não tenham. A minha maior preocupação é aquilo que vai ficar para a eternidade. Deus. Se eles não tiverem nada disso, mas forem homens e mulheres de Deus, eu vou morrer feliz. Porque eu vou viver com eles para sempre. Será que nós temos martelado esses propósitos na mente dos nossos filhos? Eu já conheci pais crentes que pegavam ali a filha e davam o melhor, a melhor roupa, o melhor brinquedo, curso de tudo. Falava inglês com a filha. Hello, how are you? Fazia tudo. Botou na melhor escola para que ela atingisse os objetivos. Aí estava lá. Chegava no domingo. Cadê fulano? Hoje tinha classe especial na escola. Aí não podia vir para a igreja. Sabe o que aconteceu? Assim que pôs os pés na faculdade, se lançou para longe de Deus. Porque entendeu que o propósito da vida dela era ser bem-sucedida materialmente aqui nessa vida. Ser sucedida profissionalmente aqui nessa vida. Não era viver para Deus. Não estava com o coração pronto em Deus. Firme em Deus. Para usar a profissão e as oportunidades que aparecessem na sua vida para a glória de Deus. Se você quer criar filhos fracos como Sansão, não martelem os propósitos de Deus na mente deles. Não faça o que Deuteronômio 6 manda fazer. Encuca! Fala a tempo e fora de tempo. Fala andando pelo caminho. Fala sentado na mesa, ao acordar, ao dormir. Não fala nada. Não fala nada. Te preocupa só em dar o melhor que você pode, que essa terra pode oferecer para o teu filho. Pronto, se preocupa nisso aí, tá? Deixa os propósitos eternos de Deus de lado. E seu filho vai seguir os caminhos aqui, exatamente os caminhos de Sansão. Parece que eu já estou vendo ele lá no Facebook, no Instagram, né? Facebook já está ultrapassado. Instagram. Tá lá ele, todo malhadinho, né? Cabelinho aqui, ó, na régua. Postando a foto daquela viagem. Sem Deus. Vai atingir, vai alcançar tudo que você está querendo para ele. Tudo. Mas como não tinha Deus, isso ele vai perder. Se você quer ter filhos fracos como Sansão, não frustrem os desejos pecaminosos dos teus filhos. Não frustrem. Ah, ele quer casar com uma descrente? Amém. Ah, quer dizer que ele mentiu? Tá certo. Ah, quer dizer que a boca dele é mais suja do que o bueiro? Tá tudo bem. É engraçadinho. Olha como é bonitinho ele falando essas coisinhas. Não frustre. Ah, ele quer esse brinquedo, ele quer aquilo, ele quer ficar o dia todo na televisão. Tá certo. Deixa o bichinho. Não frustre seu filho. Não frustre. Não frustre. Deixa ele entregar-se ao seu próprio coração. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Ele vai se tornar igualzinho a Sansão. A Sansão. Você quer deixar o seu filho igualzinho a Sansão? Não seja exemplo para ele. Modelo para ele, não seja. Diga para ele assim, meu filho, você precisa de Deus. Você precisa adorar a Deus, viver para Deus. E aí no dia a dia, você viva como um ímpio diante dele. Troque os compromissos com o povo de Deus por outras coisas, troque. Vai nessa tua força. Tá? Se você achou uma coisa melhor para você fazer no domingo do que estar com o povo de Deus, faça. Faça.
E o seu filho vai aprender direitinho. Direitinho o caminho. Tá? Vai aprender. Quando ele crescer, ele vai entender. A igreja é um bom lugar para eu ir quando eu não tiver outra coisa melhor para fazer. Foi isso que meus pais me ensinaram. A igreja é um lugar para eu ir no domingo e quando acabar o culto eu correr para casa. Não é um lugar para eu criar relacionamento, para eu ter vida, para ter comunhão. Não é o lugar onde eu vou encontrar os meus melhores amigos aqui nessa terra. É só um lugar para eu ir bater o meu cartão de crente e voltar para casa. É isso que você está ensinando seu filho? Ele vai aprender direitinho. Direitinho. E vai ser igual Sansão. Fraco. Fraco. Não ore em casa. Não ore com ele. Não leia a palavra de Deus. Não faça nada disso. Ele vai entender. A vida de crente é assim. Eu vou na igreja no domingo. E pronto. Eu não preciso de nada mais. Quer deixar o seu filho igualzinho a Sansão? Pense só em você e nos seus interesses. Esqueça seu filho, tá? Aí em casa você briga pela sua vontade. As coisas que você quer que não está acontecendo, você briga lá o dia todinho, e pronto. E o filho você deixa de lado. Aí o filho, papai! Aí você dá, tá aqui, o celular, filho, vai lá. Resolvido. E volta para fazer o que você quer fazer. A sua vontade. Pronto. E ele vai crescer fraco como Sansão. Agora tem uma segunda atitude aqui. Tá? Você quer ser fraco como Sansão? Brinque com o perigo. Brinque com o perigo. Olha aí o verso 5. Deixa eu só olhar aqui o tempo aqui. Ainda está dentro. Verso 5. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Detalhezinho aqui, tá? Sansão era nazireu, né? Como nazireu, ele não podia beber vinho, não podia beber bebida forte, mas também não podia nem comer uva. Sansão não podia comer nem uva passa. Natal para Sansão era tranquilo, tá? O que ele quer fazer aqui perto dessa vinha? Sansão se aproxima da vinha. Um perigo para o nazireu. Eu não posso provar de uva e eu vou aqui para o lado dessas uvas, certo? Não, pastor, é porque isso aí ele estava no caminho e o vinhedo ficava ali no caminho. Tenha calma. Sansão está sozinho aqui. Ele viajou com os pais dele e de repente, ó, papai, mamãe, espera aí que eu vou só resolver um negocinho aqui. E foi na direção desse vinhedo aí. Já já a gente vai ver o resto do texto, vai ficar bem clarinho isso para nós. O que ele estava fazendo lá? O que ele estava fazendo lá? Se uva não é negócio para ele. Tem gente, irmãos, que parece com Sansão nesse aspecto. Gosta de viver perigosamente, né? Adrenalina. Eu gosto de andar perto daquilo que eu sei que não é para mim, mas eu gosto. Faz assim o sangue ferver, né? Eu me sentir vivo. Tem gente que eu sei que não é para eu andar com aquelas pessoas ali, mas eu gosto. Eu não estou fazendo as mesmas coisas que eles. Tenha cuidado. Existem más influências que corrompem. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Perceba como é que você fica perto de algumas pessoas. Tem gente que você fica perto e você começa já a sentir assim, começa até a falar diferente, né? Aí chega na igreja, olá meus irmãos, graça e paz do Senhor. Chega lá do lado, e aí brother, beleza e tal, não sei o que, muda. Aí, você começa a sentir assim uma pressão interior para ser parecido com aquela pessoa. Poxa, eles gostam disso, eles gostam daquilo, aí eu tenho que conhecer melhor isso e aquilo outro para me enturmar, para me entrosar. Aí há uma pressão cada vez maior para você ser aprovado.
Sabe? Pode ser que você lide de boa com muita gente. E a gente pode ter amizades com pessoas que não são crentes, até como uma porta para que a gente possa compartilhar o evangelho com essas pessoas. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que tem uma influência maior sobre nós, que tenta nos levar por um caminho errado, que é uma porta de tentação para nós. E se você conhece pessoas que têm essa influência sobre você, não são boas companhias para você. Porque daqui a pouco você começa, bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores. Daqui a pouco você começa a andar pelo caminho deles. Não se detém, né? Daqui a pouco você começa a observar o que eles estão fazendo. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco você está sentado com eles e não tem mais diferença entre você e eles. Tenha cuidado. Tem ambientes que não são ambientes para você. Simples assim. Não são para você. E você sabe. Ah, pastor, mas não tem nada de mais lá. Não tem nada de errado. Mas quando você chega lá, você se transforma. Então não é ambiente para você. Quando você chega lá, você fica assim pressionado para pecar. Então não é para você. Se você não está pronto ainda para estar lá e ser luz naquele lugar, não é ambiente para você. Mas como eu falei, não, mas não tem problema não. É só, eu não estou fazendo nada, é legal. É legal, né? Adrenalina. Pronto, Sansão está lá. Num lugar que não é para ele estar. No meio das uvas. O que aparece? Um leão. E esse leão aqui é um forte. Os estudiosos mostram pelas características, ele seria um leão nômade. Um leão que está fora, deslocado do grupo. Provavelmente tentando dominar aquele território. Seria um leão jovem, 2 a 3 anos, 3 anos e meio, no auge do seu vigor. E como ele quer ocupar aquele espaço, ele é agressivo, ele parece aqui rugindo, né? As características elas batem aqui. Então esse leão é o pior tipo de leão que aparece. Talvez seja aqui uma advertência para Sansão, de para onde ele está indo. E aí o que acontece, verso 6? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Um detalhe aqui interessante, tá? Essa vinda do Espírito Santo aqui é uma vinda capacitadora. Quando o Espírito Santo vem nesse pessoal aqui de Juízes, geralmente vocês já observaram que esse povo, por exemplo, Gideão recebeu lá o Espírito, arrumou o exército para ir, aí foi fazer teste com Deus, né? Sansão recebe o Espírito aqui, mas nada muda na vida de Sansão. Por quê? Porque aqui não é aquela vinda transformadora que o Espírito opera, a regeneração, o novo nascimento que a gente encontra no Novo Testamento. Aqui é uma capacitação, o Espírito vem e dá força para Sansão. Ele dá um poder que não é natural, que não é do próprio Sansão. O detalhe que o autor quer chamar para nós aqui, a atenção, é essa força que Sansão vai mostrar aqui não é dele. É extraordinária, é milagrosa, não é dele. Um homem não é capaz de fazer o que ele está fazendo aqui. Mas é um milagre que vai acontecer. E o que acontece? Fala aqui que ele rasga o leão. Provavelmente segura aqui na boca do leão e abre. Diz que foi fácil como rasgar um cabrito. Já tentou rasgar um cabrito? Também não é fácil não, né? Mas eu entendo que a ideia aqui não é que rasgar o leão é fácil como rasgar o cabrito, mas que o leão, aquele leão poderoso, valente, lá que está lá com Sansão, era como um animal inofensivo nas mãos dele. Essa é a ideia da comparação com o cabrito. Assim como você pegar um cabrito aqui, o cabrito não vai fazer nada, né? Assim foi para Sansão pegar aquele leão tão feroz e poderoso, é como se não fosse nada nas mãos dele. E ele foi e rasgou aqui a boca do leão, né? Rasgou o leão pelo meio. Toda a fúria daquele leão não é nada nas mãos poderosas de Sansão.
E Sansão não conta para os pais dele. Por quê? Por quê? Onde é que ele estava mesmo, hein, quando esse leão apareceu? Será que tem alguma coisa a ver com as uvas lá? Será que ele não estava brincando com perigo? E ele não está aqui interessado em dizer para os pais dele? O texto não diz aqui, por exemplo, se ele comeu das uvas ou não. Se ele quebrou o voto de Nazireu dele ou não. Mas o texto só deixa assim a suspeita para a gente. Né? Talvez a aparição do leão aqui até tenha distraído ele disso. Uma outra opção dele não ter contado para os pais dele é porque os pais dele estavam acompanhando ele para ele arrumar aquele casamento lá. Um casamento que os pais não queriam, né? Então talvez ele pensou, rapaz, se eu for dizer que apareceu um leão para mim, pode ser que eles achem que aquilo ali é um mau presságio, né? Então isso não é de Deus não, vamos voltar, né? É uma opção também, mas é provável que ele estivesse aqui num lugar que ele não deveria estar e por isso não quer falar para os seus pais, ok? Então, irmão, se você quer ser fraco como Sansão, brinque com a tentação. Brinque com a tentação. Vá andar onde não é para você andar. Vá para perto de onde você não deveria. Vá estar com quem você não deveria. Brinque com a tentação. Você é casado? Aí tem aquela pessoa lá que faz brincadeirinha com você, continue. Tá? Continue brincando. Não é só minha amiga. Uhum. Só meu amigo. Uhum. Brinque com a tentação. E aí você vai ser fraco que nem Sansão. Uma outra coisa é o seguinte. Você quer ser fraco igual Sansão? Esconda das pessoas que mais te amam, das pessoas que mais se preocupam com você. Esconda as ocasiões de pecado, de tentação que acontecem na tua vida. É o que Sansão está fazendo aqui. Ele está escondendo dos pais dele, que mais queriam o bem dele, esse fato de ele estar lá perto das uvas que ele não deveria estar. Ao invés de ouvir o conselho dos pais, ele está escondendo dos pais. Pronto, faça a mesma coisa. Está sendo tentado, está em pecado, está fazendo alguma coisa errada? Encubra. Compartilhe com os amigos ímpios, com as amigas ímpias, mas com seu pai, com sua mãe, com o povo de Deus, com seu irmão em Cristo. É desse daí você esconda. Esconda que vai dar certinho. Você vai destruir a sua vida com sucesso. Sem ninguém para lhe exortar. Sem ninguém para te chamar de volta para o caminho. Agora olha o verso 7. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Pronto. Chegou, né? Viagem segue seu rumo. Aqui o texto diz, né, a mulher de quem gostava, mas literalmente aqui é a mulher que era certa aos olhos de Sansão. Verso 3, ele diz, essa é a certa. Aqui mais uma vez, essa é a mulher certa aos seus próprios olhos. Um retrato perfeito do povo aqui. O povo estava fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Sansão está fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor, porque aquilo é certo aos seus próprios olhos. E pior, aqui não é só atração. Sansão olhou e disse assim, uau, eu preciso dessa mulher. Não, aqui Sansão olha para ela como a certa, como aquela que se encaixa perfeitamente com ele. Ele olha para uma mulher ímpia, de longe do povo de Deus, e ele acha que aquilo se encaixa, aquele padrão se encaixa com a sua vida, ele quer ser igual ao mundo. É isso aqui. O libertador que Deus vai usar, que quer ser igual ao mundo. Que coisa aqui, não é? O coração de Sansão não corresponde nada ao voto de Nazireu de Sansão. Isso aqui está nos ensinando já um detalhe importante. Você é crente, mas você quer andar com um pé em cada canoa. Eu quero andar com esse pé aqui na canoa de Deus, e com esse outro pé aqui eu quero andar na canoa do mundo, na canoa do pecado. Faz igual Sansão. Você vai ver se vai dar certo no final. Não vai dar certo. Outra coisa, os pais estão lá, fazendo o quê? A vontade pecaminosa do filhinho.
do solzinho. Estão lá arrumando o casamento para ele. Pronto. Aquilo que eu já falei, mais uma vez eu digo. Frustre não os planos pecaminosos dos seus filhos, tá? Se junte com eles para pecar contra Deus. Pronto. Eu sei que Deus não quer isso. Eu vou fazer a vontade do meu filhinho. Pronto. Vá por esse caminho. Você vai fazer um Sansãozinho dentro da sua casa. Não, pastor, mas sabe o que? É porque eu já passo o tempo demais fora. E quando eu chego em casa, é tão pouco, eu não vou brigar, eu não vou disciplinar. Tá certo. Sabe o que é, pastor? É porque eu chego tão cansado que eu só quero paz, 1 minuto de paz. Aí eu deixo. Deixe. Você está criando um Sansãozinho para manter a sua paz. Para manter ali, né, a sua autoimagem. Não, que eu quero que o meu filho goste de mim. Pronto. Faça nada. Deixa ele gostando de você. E desprezando Deus. Vai dar ótimo na vida do seu filho. Por fim, terceira atitude aqui, de alguém que quer ser fraco como Sansão é: entregue-se ao prazer. Então, primeiro, deixe-se cegar pela paixão. Segundo, brinque com perigo. E terceiro, entregue-se ao prazer. Olha o verso 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, então ele foi lá, fez lá o contrato, né, o pedido de casamento, voltou para casa com os pais, passou-se um tempo, voltou lá para casar com ela. Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Vocês notaram aí? Para ir lá onde estava o cadáver do leão, ele teve que sair do caminho. Tá vendo que o caminho, as uvas não ficavam na beira da estrada? Sansão teve que sair do caminho, teve que se desviar para ir lá naquele lugar, brincar com o perigo. Pronto. Chegou lá, estava lá o cadáver do leão, não é? Vocês lembram que o nazireu, ele não pode tocar em cadáver? Números vai dizer, ele não pode tocar em cadáver. Certo? Sansão, a gente até falou que talvez ele tenha aqui um detalhe diferente, porque ele ia ter que ser o libertador, ele ia ter que participar de guerras. Mas provavelmente, sim, na hora da batalha, é uma coisa, né? Outra coisa tá lá, o cadáver lá, não sei quanto tempo ele vai lá. Eu vou só olhar, né? Quando ele chega lá, o que que tem? Tem mel. Tem mel. Era proibido tocar no cadáver para o nazireu, mas tem mel. E Sansão é um cara, ele não pode perder uma oportunidade de se dar bem, satisfazer os prazeres, não é? Tem mel lá, ó. Olha o que acontece no verso 9. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O que está acontecendo aqui, tá? Sansão nem tomou nem conhecimento das abelhas. Primeira coisa, né? E era muito mel, porque o homem não só comeu lá, ele ainda levou para casa, certo? As abelhas lá, na literatura antiga, elas eram um sinal de perigo. Lá na casa que eu morava antes, criou-se uma colmeia, meus irmãos, era um negócio grande, assim, com abelhas. Perigoso. Você pode morrer, né? Mas para Sansão, isso é nada. Sansão pegou lá o mel, no meio do cadáver, passou para dentro, ainda cuspiu as abelhas, né? Ainda levou para casa o mel aqui. As abelhas podiam ser, mais uma vez, um sinal de advertência para Sansão, para que ele não quebrasse ali os seus votos de nazireu. Mas Sansão está preocupado em satisfazer os seus desejos. Eu não posso deixar passar uma oportunidade como essa. Ele não só toca no cadáver, ele come algo que estava ligado ao cadáver. É isso que Sansão está fazendo. Eu entendo que aqui Sansão está quebrando seu voto. E não apenas ele faz isso.
Aqui ele, no mínimo, estava cerimonialmente impuro. Teria que tomar um banhozinho lá, ritual de purificação, para poder adorar o Senhor de novo. Acontece nada disso. Ele não só come, como ele leva para os pais dele. E chega lá, ele não diz nada. Por que ele não diz nada para os pais dele? Ele ia confessar o pecado dele? Sansão é desses, de confessar pecado? Não é. Ele dá lá para os pais. Ele não só purifica a ele mesmo, quer dizer, ele não só deixa impuro a ele mesmo, ele deixa impuro os pais também. Um detalhe, tá? Na cultura antiga, o mel ele era considerado como algo afrodisíaco. Sansão estava indo para onde? Para o casamento, olha só. Viu o mel lá, talvez ele ainda achou tão longe de Deus que ele estava, que ele ainda achou foi que aquilo ali era um bom sinal, ó. Rapaz, eu estou indo me casar e encontrei esse pote de catuaba com amendoim, né? Deu certo demais agora. Deus realmente está abençoando. Está dando tudo certo. Pronto, Sansão, sua cegueira espiritual aqui, ok? Você quer ser fraco como Sansão? Se importe apenas com seu próprio prazer. Não perca nenhuma oportunidade, tá? Dê tudo que a sua alma pedir. Tá? Venha. Tem chance de aproveite. Não importa se é pecado, importa que você vai satisfazer o seu prazer. Seu prazer. Você não consegue, negar nenhum prazer? Não, pastor, mas porque a tentação veio e aí você não consegue dizer não. Você não consegue se segurar. Muito bem. Muito bem. Continue nesse caminho aí. Vai ter destruição para você. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O Espírito Santo nos dá poder para a gente ter domínio próprio. Agora você não tem domínio nem sobre o seu corpo. É tudo que o diabo quer para lhe fazer inútil no reino de Deus. Continue se entregando ao seu próprio prazer. Meu querido, você não é forte que nem Sansão, mas você pode ser espiritualmente mais forte do que Sansão. José foi agarrado por uma mulher, e parece que aquela mulher era muito bonita, e parece que não tinha ninguém vendo. E talvez José naquele momento achou, rapaz, eu não vou conseguir aqui me desvencilhar dessa mulher com argumentos. Eu vou pregar para ela agora, mulher, deixa eu te falar de Jesus aqui, né? Como é que você está querendo fazer um negócio desse? José correu. Você pode olhar para uma tentação e dizer, essa tentação, ela pode me derrubar. O que você faz? Fuja! Corra! Corra para longe! Fuja! Vá fazer qualquer outra coisa, ocupe sua mente com qualquer outra coisa. Busque alguém que te ajude naquele momento. Do contrário, você vai ser fraco e cair igual Sansão aqui. Mais uma vez, eu falo, você quer ter um filhinho igualzinho Sansão? Mais uma vez, não frustre os desejos dele. Deixa ele satisfazer os desejos dele. Tudo. Principalmente quando ele menos merecer. Aí você promete assim, meu filho, se você passar de ano, primeiro, passar de ano é obrigação, né? Ele só faz isso na vida. Mas, meu filho, se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. Aí o menino chega lá com as notas, mais vermelho do que não sei o quê. Aí você diz, não, mas o bichinho queria tanto aquela bicicleta, pronto, dê. Não frustre. Satisfaça os desejos. Aí um menino passa o dia gritando com você, lhe envergonhando na frente. Tá bom, meu filho, mas agora vamos lá no shopping comprar aquele presente que o meu filhinho pediu tanto. Aí o menino mente e faz tudo que não presta, dizendo, mas meu filho, olha aqui o tablet, o celular que o papai comprou para você. Pronto, satisfaça todos os desejos do seu filho, principalmente quando ele menos merecer. É assim que você cria um Sansãozinho, tá? Um solzinho, seu solzinho vai raiar. Ele vai raiar lá dentro da sua casa. Mas pastor, é porque estava chorando. Oh meu Deus, bichinho não pode chorar. Pastor, a senhora não sabe, não me deixe em paz. Eu sei que você não tem autoridade. Aí você faz mais, você ainda se endivida, tá? Que é para o pacote ser completo. Você se endivida ainda para satisfazer todos os desejos pecaminosos do seu
filho. Dê tudo o que ele quiser. Tudo. Não negue nada. Eles vão crescer sem limites, achando que eles têm que ter tudo nas mãos dele, no tempo deles, na hora deles. E vão se dar muito mal na vida. Muito mal na vida. Mas você vai ser a pessoa mais maravilhosa. A minha mãe sempre trabalhou para mim. O meu pai sempre me deu tudo o que eu quis. Pronto. Ele dá aqui o mel aos próprios pais. Ele se torna impuro e ele torna impuro seus próprios pais. Olha aqui, papai e mamãe. Doce, doce como mel. Né? Ele vai lá e dá. Você vai arruinar o seu filho. Você vai arruinar a sua filha. E ele vai retribuir da mesma forma. Ele vai arruinar você. Ela vai arruinar você. Os seus últimos dias vão ser catando os cabelos, caindo assim, ó. Oh, meu Deus, o meu filho, como é que ele foi parar nessa situação? Como é que ele foi se envolver com isso? Como é que ele foi cair nessa... O que eu fiz de errado? Existem exceções em que pais fazem tudo certo e os filhos não dão porque não presta. Mas existem também muitos casos onde os filhos são apenas as consequências da sua vida de negligência como pai e como mãe. O que a gente aprende com tudo isso aqui? Deus, Ele não te fez para ser fraco como Sansão. Deus fez Sansão para ser forte. Sansão é um milagre. Deus fez ele para libertar o povo de Deus. Deus fez você para ser útil nas mãos dEle. Para ser um instrumento nas mãos dEle. É para isso que Ele te fez. Então lute. Não se entregue. Confia no Senhor. Vai para os pés dEle e pede a força que Ele pode te dar. A força que Sansão não tinha está disponível a nós. Disponível a nós. Há esperança para aqueles que são fracos como Sansão. Pastor, eu errei tanto. Muito provavelmente você não vai conseguir voltar no tempo. Você não vai conseguir corrigir coisas lá do passado, mas você pode começar a andar daqui para frente com Deus. Ele tem uma nova vida para você. Sansão aqui não é o libertador que nós precisamos. O próprio Sansão, irmãos, ele precisava de um libertador. Essa é a verdade. Porque quando a gente vê aqui, o problema não é que faltava força para o povo para se libertar dos opressores. É força que falta? Está aqui Sansão. O que faltava era a vida com Deus. Era força interior, espiritual para lutar contra o pecado. É isso que Sansão não tinha. E é isso que Sansão não podia dar para o povo. Nós precisamos de um libertador maior. Nós precisamos de um Sansão maior. Nós precisamos de alguém que venha nos libertar de dentro para fora. Arrancando o coração pecaminoso e colocando no lugar um coração cheio de amor por Jesus. Ele já veio, esse libertador já veio. Ele deu a vida por você. Como é que Ele não vai te dar poder para viver com Ele? Você precisa dEle. Você precisa de Jesus. E se você é fraco e tem andado como um fraco, como Sansão, corra para Ele. Ele tem toda a força que você precisa para te fazer forte. Para andar agora em novidade de vida. Corra para Jesus. Ele pode transformar a tua vida. Agora eu quero terminar dizendo só uma coisa. Alguns de vocês aqui, talvez, vão ouvir mais essa mensagem. Vão talvez achar algumas coisas interessantes. Vão talvez até concordar com tudo. Vão sair daqui e não vai mudar nada na vida de vocês. Essa é a triste realidade. O que eu estou dizendo aqui é algo novo? Será que tem alguma verdade que eu trouxe que eu ainda não tinha compartilhado com os irmãos em algum outro momento? Eu não estou trazendo nada novo. Eu tenho pregado vez após vez, vez após vez. Eu tenho aconselhado. E eu tenho mostrado essas verdades para cada um de vocês. Eu estou fazendo isso mais uma vez hoje. Mas sabe o que você precisa? Você precisa ouvir com o coração. Você não precisa só entender aqui, você precisa entender aqui. Você precisa sair daqui incomodado. Deus
Mais uma vez o Senhor está falando comigo. E mais uma vez eu vou fechar os meus ouvidos. E mais uma vez eu vou deixar passar. E mais uma vez eu vou continuar caminhando na minha vida como se Deus não tivesse falado nada. Não perca essa oportunidade. Não perca. Não tampe seus ouvidos para Deus. Dê atenção para o Senhor hoje. Saia daqui e quando você chegar na sua casa, dobre seus joelhos, diga: Deus, eu não posso continuar vivendo. Eu não posso ser um fraco. Eu não posso, ó Deus, fazer dos meus filhos fracos. Eu não posso, Senhor Deus, ser um instrumento para levar outros a viver uma vida fraca. Eu quero andar contigo. Eu quero ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. Eu quero ver, Senhor Deus, o teu poder agindo através da minha fraqueza para a tua glória. Tem gente que escuta. O que falta? Arrependimento e dar um passo. Eu não quero que você só concorde comigo hoje, eu quero que você dê um passo. Eu quero que você decida a partir de hoje, vai ser diferente. Na minha casa vai ser diferente. Eu não vou me conformar a ser um fraco espiritualmente. Eu quero fazer diferente. Deus ama ouvir essa oração. Deus tem prazer em atender essa oração. Faça com sinceridade essa oração. Vamos orar nesse momento?